Sabe aquela palavra que a gente lê numa passagem bíblica conhecida e passa abatido sem nem pensar duas vezes? Pois é, hoje vamos mergulhar fundo em uma dessas palavras. Uma palavrinha grega que, quando a gente entende de verdade, revela uma força que vai muito além do que a tradução de fidelidade consegue mostrar. Deus e Nós apresenta Proclamação às Nações. Bem, vamos lá. A nossa jornada hoje tem 5 paradas. Primeiro, a gente vai investigar essa palavra. Depois, vamos entender a essência dela. Em seguida, como a gente cultiva isso para criar raízes fortes. Aí, vamos ver como essa fé é colocada à prova. E, por fim, como a gente se protege. Preparados? Então, nosso ponto de partida é um versículo que muita gente conhece. Mas bem ali, escondida à vista de todos, tem uma palavra que a gente costuma ler no piloto automático. E é exatamente nela que mora o segredo que a gente vai desvendar hoje. O nosso foco está ali, na última palavra, fidelidade. Parece simples, né? Ser leal, ser constante. Mas e se a palavra original, lá no grego, carregasse um significado muito mais profundo? É como uma pista para algo bem maior. E aí fica a pergunta, né? Qual é a real por trás dessa palavra? Para a gente descobrir, precisamos fazer uma pequena viagem no tempo, voltar lá para o grego antigo e cavar fundo no seu significado original. E aqui vem a grande revelação. A palavra por trás de fidelidade não é só uma virtude passiva, sabe? Ela é, na verdade, a base, o motor que move toda a estrutura da fé. A palavra é pistes, e olha, ela é muito mais do que só acreditar em algo. Pistes é tipo uma fusão de 3 ideias superpoderosas. Uma convicção firme na verdade, uma confiança absoluta em Deus e uma lealdade que não se abala por nada. Então, o ponto central é este. Pistes não é só uma coisa que se tem, é o próprio fundamento da nossa conexão espiritual, é a certeza de que Deus existe e a confiança de que Cristo é o autor dessa fé. É a mistura de crença, confiança e lealdade numa força só. Ok, então pistes é essa força toda, mas como isso se desenvolve? Não é algo que aparece do nada, num passe de mágica. É mais parecido com plantar uma semente. Precisa de cuidado, de paciência e, claro, do solo certo para criar raízes bem fundas. E as Escrituras nos dão a imagem perfeita para isso, usando essa metáfora de estar radicado em Cristo. Pensem nisso. A nossa pistes precisa de raízes para se firmar e crescer de verdade, para aguentar o tranco. Eu acho essa imagem sensacional porque ela diz tudo. De um lado, uma fé com raízes rasas. Qualquer ventinho, qualquer dúvida, já arranca ela do lugar. Do outro lado, uma fé radicada, profunda. Uma árvore antiga que nenhuma tempestade derruba. A diferença é gigantesca. E isso nos leva a outra palavra grega incrível, rhizoó, que quer dizer fazer surgir raiz. Ou seja, fortalecer a fé é uma ação. É o ato de cavar fundo, de se nutrir no lugar certo, até que essas raízes espirituais fiquem impossíveis de abalar. Mas aí vem a virada na história. Quanto mais fortes essas raízes ficam, mais elas são testadas. Uma fé fortalecida invariavelmente atrai oposição. E é aqui que a verdadeira força da pistes é colocada à prova. As Escrituras são bem diretas sobre isso. Existe um antagonista nessa batalha, o tentador. A existência dele é tratada como um fato, e o objetivo é um só: minar e destruir todo o trabalho de construção da fé. E não estamos falando de uma luta abstrata, imaginária. O ataque é real, é concreto. Ele aparece nas dificuldades, nas crises, e o que é mais doido, muitas vezes usa as pessoas mais próximas da gente para plantar aquela sementinha da dúvida. Então, o ponto crucial é esse. As táticas são feitas para atacar direto na raiz, para injetar dúvida, criar um caos emocional e tirar a gente do rumo. E a tática mais cruel de todas, usar as pessoas que a gente ama para fazer esse serviço. Certo, se o ataque é inevitável, como a gente se defende? Nossa parte final é exatamente sobre isso. Como a gente se equipa para essa batalha, não com a nossa própria força, mas com a proteção que vem de um lugar muito maior. A resposta está numa metáfora poderosíssima: a armadura de Deus. Claro, não é feita de metal, mas sim uma armadura espiritual, forjada com virtudes e verdades para nos proteger. Pensem só, a peça central da armadura, a couraça que protege o coração, o nosso centro vital, é a própria fé, é a nossa pistes,
A nossa convicção profunda funciona como um escudo, protegendo nosso núcleo dos golpes da dúvida e do medo. E para proteger a mente, que é o campo de batalha onde a dúvida ataca, o capacete é a esperança. É a certeza do nosso destino que blinda nossos pensamentos contra a confusão e o desespero, mantendo o foco, não importa o tamanho da luta. Olhem só como tudo se encaixa perfeitamente. Fé e esperança não são só sentimentos abstratos, são peças ativas da nossa defesa. A pistis, a fé, protege o coração, as emoções, as convicções. A esperança protege a mente, os pensamentos, a sanidade. Juntas, elas nos tornam resilientes. Isso nos deixa com uma reflexão final muito poderosa. Se a fé é uma armadura, ela não é algo estático. Ela precisa ser cuidada, polida, fortalecida todo santo dia. A questão que fica no ar é: como anda a manutenção dessa armadura? É uma pergunta que nos convida a olhar para dentro constantemente.